Então vá, boa tarde a todos. Estamos então aqui numa conversa que, segundo entendi pela diretora artística deste certame, pretende ser informal, portanto, eu estou aqui a melhorar, um bocado a dinamizar a coisa, mas espera-se então, se calhar daqui a bocadinho já não estou a dinamizar nada e estamos todos a conversar e eu só se estivermos a discutir é que se calhar vou intervir. Tinha, supostamente, mais, além do Cesário Alves, mais dois artistas para o painel que estão a caminho. Sim, depois o que eu ia dizer é... Portanto, a Vanessa e o Tales que devem estar a seguir. A minha ideia para começar, e depois os outros artistas presentes na montra e presentes e artistas, ou não artistas, mas queiram intervir. Portanto, mas a minha ideia inicial então era lançar não apresentar ninguém, portanto as pessoas vão se apresentando, se calhar com perguntas e respostas e intervenções. E a minha ideia era então começar a conversa com uma pergunta para cada um dos elementos da mesa. O Tales, a Vanessa e o Cesário. Sendo assim, começo pelo Cesário e a partir daí começávamos. Pode ser Cesário? Se tiver que ser. Não tem que ser. É uma negociação. Então qual é a questão? Então a pergunta é, ou seja, de que forma, portanto, era aí que também começávamos para cada um apresentar um bocadinho do trabalho, de que forma que este conceito, esta ideia de memória coletiva está presente no teu trabalho, se está presente no teu trabalho, se está presente no trabalho em si, se está presente no pensamento pré-trabalho, ou se está presente até no pós-trabalho, ou seja, já no contacto com o público, nesse questionamento, nesse confronto, eventualmente, e como é que esta ideia da memória coletiva aparece no processo do trabalho. Ou mais a questão é se o trabalho reflete essas coisas. Acho que sim. Eu tenho um website que é relativamente modesto e relativamente estático, mas que ativa algumas coisas que eu já fiz com fotografia sobre o de conta, por exemplo. Eu acho que são relevantes para... No caso do livro do Adriano? Sim, as coisas que fiz com a fotografia do Adriano, acho que tocam isso de uma forma evidente, porque se trata de rever o trabalho e mostrá-lo e ajudar a encontrar algumas informações que possam contextualizar o que eles fizeram e dar informações biográficas. Porque, nesse sentido, aquilo que faço com fotografia toca, sem dúvida, essa questão da importância da arte da construção de memória coletiva. Isso é, sem dúvida. Mas porque trabalho com fotografia, a fotografia, na sua natureza, já tem um bocadinho essa missão de documentar e de dialogar com a verdade, embora possa mentir fortemente. Então, de algum modo, a fotografia está mais perto dessa missão do que outros meios, embora me pareça que toda a arte possa ter alguma importância nisso. Sim. Ou seja, pegar na fotografia, ou seja, de arquivo e rever, ou seja, e aí essa parte do rever é que entra um lado mais, imagino, ou seja, mais autoral, e aí a minha pergunta é mais nesse sentido, ou seja, em que é que essa ideia de rever pode de facto operar alguma coisa que influencia a construção dessa memória coletiva? Acho isso uma questão bastante importante, porque se não mostrarmos as coisas, no fundo não chegamos a ninguém. Não é? Portanto, quando se intervém no arquivo ou quando se cria qualquer coisa para disseminá-la, mostrá-la, e aí sim que se comunica, não é? E que se chega a outras pessoas e potencialmente se possa partilhar, seja qual for o conteúdo. Pode ser coisas relacionadas com a memória. Portanto, acho que o arquivo em si é uma entidade que pode ser um bocado adormecida, um bocadinho fechada, e portanto faz sentido recuperarmos o arquivo e dá-lo a ver, talvez periodicamente até, para nos iluminar um pouco sobre o passado e também sobre o presente. Mas tu não trabalhas, ou seja, tu não alteras, não trabalhas sobre a fotografia de arquivo? Não, eu tendo a respeitar as coisas como as encontro. Ok. Sim. Mas Ok, então faço outra provocação, que é
Portanto, tendo a respeitar o que as coisas como as encontro. Sendo que pressupõe essa tua frase que ao alterá-la, ao modificá-la, ao intervir sobre ela, expondo depois a seguir, estás a não respeitar? Depende. Na verdade, para ser mais rigoroso, eu já alterei e modifiquei coisas que encontrei no arquivo. Mas através da reprodução, não nos originais. Portanto, o respeito tem mais a ver com a necessidade de manter um original e uma peça histórica preservada, mas não me incomoda nada, eu já fiz isso, reproduzir e recontextualizar. Isso pode ser uma forma de modificar aquilo que encontras. Okay. Então, antes de se calhar, outra pergunta que eu tinha aqui, até porque, ou seja, depois Margarida convidou-me, eu andei um bocadinho a estudar um bocadinho sobre o que é isto da memória coletiva e sobre o conceito de memória coletiva. E a pergunta que eu faço é, o meio, ou seja, o médium, ou seja, uma coisa é expor-se numa galeria, num museu, num site, no sítio, no café, aqui, ou neste caso nas montas, o meio influencia, ou seja, o trabalho a priori, ou seja, como vais trabalhar antes de expor e depois a reação, ou seja, como é que o público acessa a esse trabalho. Sim, claro que sim. E de que forma já? Tenho que continuar a falar do meu. Sim, então, mas eu já vou usar daqui um bocadinho, já vou. Aquilo que eu vou mostrar aqui no âmbito desta iniciativa é uma experiência muito vaga ainda e, portanto, talvez não toque tanto esse assunto, a questão da memória coletiva. É uma coisa, se calhar, tem mais privada e hedonista, talvez não reflita nada de muito coletivo, mas o trabalho anterior... Mas são fotografias de autor ou é de arquivo? É o que vais expor agora? É uma criação minha e da Mariana, portanto é uma coisa nova. Ok. Mas voltando à questão do arquivo, sem dúvida que o meio é importante e eu, na verdade, não sei qual é mais eficaz, nem sei como chegar às pessoas de uma forma muito concreta, mas tendo a mostrar coisas em muitos meios, de modo a chegar a, se possível, pessoas. Por exemplo, expor é uma forma de intervir localmente, mas um website pode chegar mais longe, embora não obrigatoriamente a mais pessoas, mas pode ser acessível a alguém do outro lado do mundo, enquanto que a exposição é aqui, local. Portanto, sem dúvida que o meio influencia o que fazes e a disseminação e o que alcanças. Nelson, posso, já que estamos, lembrei-me agora, posso só para fazer aqui, ou seja, tu não trabalhas muito, pergunto, tenho esta ideia, não trabalhas muito o arquivo, é mais fotografia de autor. Não, na verdade, eu só trabalho arquivo, pode ser o meu. Pronto, ok. Mas também trabalhas arquivo e teu? Portanto, pode ser arquivo. Em primeiro lugar, o fotógrafo que eu produzo claramente é um arquivo. Se antes, no início, estava mais preocupado em produzir pequenas histórias, mais até ligado ao fotojornalismo, que é em si só também um arquivo ligado a uma atualidade, e neste caso a atualidades que eu sentia que gostava, que queria, que me atraíam, mas era quando eu sentia que elas eram transversais a uma preocupação nacional, não tanto local, era mais cujo alcance fosse mais ao país. Mas depois fui-me afastando disso, e então percebi que claramente o que eu ando a fazer eu já fotografo agora sem tema, já fotografo agora sem qualquer preocupação em contar uma história, mas percebi que fotografo dentro de um território, e esse território neste caso é Portugal. E então, e nos últimos anos ainda, eu vou restringindo cada vez mais esses pedaços de território onde eu me movo. Por exemplo, há pouco tempo trabalhei aqui em Vila Flores, e então a única regra que eu tinha era não sair dos limites do concelho, então trabalhar dentro do concelho, mas daí eu não estava preocupado, nunca me preocupei em claramente o que é que eu vou fotografar, era só onde eu me movia. Claro que aquilo que eu fotografo, obviamente, é mais ligado à paisagem atualmente, onde podem incluir pessoas ou não, mas
mas estou desgarrado de alguma forma de qualquer história, por assim dizer. Mas aquilo que eu fotografo, obviamente, tem a ver com inquietações, sejam elas de natureza sociopolítica, económica, está sempre alguma coisa, porque a paisagem conta nas histórias, não é? Com esta ideia da tua fotografia operar qualquer coisa na construção, já a pergunta pode ser essa: se achas que as tuas fotografias podem fazer isso, não estou a dizer que façam ou não, mas que podem, as mais até da atualidade, que estavas a dizer há aqui há uns anos atrás, e agora estas mais regionais, se calhar mais locais, menos, enfim. Ou seja, a pergunta é: se tu achas que elas podem operar uma construção, ou uma desconstrução, ou um questionamento na memória coletiva, e como é que a fotografia faz isso? Bom, elas passam a ser memória coletiva a partir do nosso Dário disse, a partir do momento em que a gente as expõe, e isso é muito importante ir largando o trabalho que se produz, porque ele, se eu ficar fechado em minha casa, é um arquivo morto, e é um arquivo que falta ser confrontado com a luz do presente. Eu acho que isso é sempre muito importante, para se o arquivo tornar vivo, por assim dizer, não é? Quando eu falei, essencialmente eu trabalho com um arquivo que é o meu, e não só, também já trabalhei a partir de outros, e agrada-me bastante sobretudo trazer lá a luz do presente. É no sentido em que, ao olhar, quando damos um salto no tempo, vemos de forma diferente, vemos sobre uma outra luz. Vou usar a palavra luz demasiadas vezes, mas é um voluntário. Fotografia, não sei o que, assim. E depois aquilo que eu verifico é que porque a fotografia que eu gosto a fotografia tem uma dupla natureza, que é preciso não esquecer, ela tem um duplo sentido, que é, ela é documento e ao mesmo tempo também tem uma face de obra artística, de obra. Pode ter, sempre. E depois aquilo que mais me... também há uma frase que muitas vezes eu digo para mim mesmo, que me agrada bastante, que é: os meus factos não são mais do que meras interpretações. E a fotografia é um facto. É um documento. Pelo menos toda ela é um documento. Em natureza, toda ela. Seja essa fotografia construída ou não. Ela por si só é um fragmento, é um documento que por si só é uma memória. Ou seja, isto se calhar pergunto aos dois: faz algum sentido esta ideia, ou seja, de diferenciar, não sei se vocês diferenciam, um conceito de história, ou seja, sendo que história é um conjunto de documentos, de factos, e há sempre um olhar, enfim, político, poder estar presente na construção da história, enquanto que a memória coletiva, se calhar, tende a fugir a essa ideia tende a fugir a esse poder político e ideológico. Ou seja, se vocês se calhar faço aos dois, se calhar passo para o Cesário, para o Nelson descansar um bocadinho, se trabalham mais tendo em mente esta ideia de história, com H grande, ou da memória coletiva. Se esses dois conceitos estão presentes, fiz-me entender? Sim. Okay. Mas talvez essa história com H grande se faça com uma distância em relação às coisas quer dizer, não só é preciso distância temporal, mas distância como capacidade de análise, não é? E, portanto, há pessoas que se especializam nisso, em fazer ou contar a história. Eu não me preocupo nada com isso, seguramente. O meu trabalho não é... o meu trabalho, digamos, de cariz artístico não é nada preocupado com a memória de uma forma evidente, percebes? Ou com a documentação de uma forma evidente. Mas reconheço que, na verdade, todos nós produzimos coisas que são relevantes, potencialmente podem ajudar a construir outras histórias, não é? Porque há narrativas escritas, e eventualmente por pessoas muito bem informadas, investigadores, etc.,
Mas há histórias privadas que são extremamente relevantes e que se podem tornar universais facilmente. E, portanto, há sempre mais alguma coisa a acrescentar à história, não é? A partir dos nossos próprios contributos. De algum modo isso preocupa-me e talvez aí que uma parte do meu trabalho acaba por tocar. Quando eu me interesso pela história da cidade de Lourdes, estou talvez mais preocupado com isso e aí estou a investigar no arquivo dos outros. Quando estou a fotografar, para mim, existe sempre, obviamente, essa consciência, como dizia o Nelson, que a fotografia naturalmente arquiva, documenta, mas ao mesmo tempo estou preocupado com uma construção das imagens de uma forma pictórica, percebes? Preocupa-me bastante com a forma das imagens e às vezes menos com o que elas podem transportar para o futuro. Sendo que, inevitavelmente, elas transportam sempre alguma coisa para o futuro e, portanto, podem, ao ser descobertas ou vistas, sei lá, ajudar alguém, transportar algum conhecimento útil. Mas, como disse, eu não me preocupo excessivamente com isso. Eu não trabalho claramente histórias ou não tenho essa intenção de adicionar alguma coisa que seja relevante historicamente, mas talvez mais relevante do ponto de vista pessoal e que possa estimular, obviamente, interpretações e o que for isso. Então, se calhar passava outra vez para o Nelson, ou seja, até porque falaste dessas duas, ou seja, do lado mais jornalístico, mais factual, e agora estás no outro lado, ou seja, se calhar há uma diferença, ou seja, há uma diferença no teu olhar, logo à partida, ou seja, vou tirar uma fotografia mais com um intuito mais jornalístico, ou uma fotografia mais artística, mais arquivística, se calhar, consegues, ou seja, discorrer um bocadinho sobre essas diferenças, ou seja, é mais como é que o teu trabalho é antes de se calhar carregares no botão, desses dois pontos. Bom, é óbvio que é tudo diferente e quando você imagina, se eu estiver a trabalhar uma história com foro jornalístico, eu tenho que ter muito cuidado com os factos, tenho que ir à procura das pessoas, tenho que ir à procura da informação, da contra-informação. Eu tenho que tentar perceber ao máximo a grande história para conseguir, nem que seja fazer a pequena história, não é? E depois as imagens, se é para fotojornalismo, há uma linguagem que é usada que ela apela ao grande público. É uma imagem que de alguma forma ela é mais sensacionalista, mas não quer dizer que a imagem seja com fogo de artifício. Podem ser imagens até bastante discretas, mas pronto, mais essa coisa. E depois as fotografias, há aqui um ponto importantíssimo. Estas imagens devem ser acompanhadas de legenda. E há aqui um aspecto curioso, que é bom reafirmar, ou trazer para a mesa. É que uma fotografia transporta sempre o seu presente. A legenda de uma imagem é feita sempre no tempo presente. Uma legenda de uma fotografia não se constrói, o rapaz foi à fonte. A legenda é, o rapaz vai à fonte. Sempre. É assim, é uma regra. Jornalista, da fotografia jornalista, sim. Da fotografia, de uma fotografia que está como legenda num jornal ou documental, dependendo, não é? Se fotojornalismo e documental para mim é a mesma coisa. Mudam, pode mudar um bocado a forma como se apresenta, mas para mim é a mesma coisa. Depois pode haver o documental abstrato, artístico, whatever. Podemos meter aí uma carrada de etiquetas por aí fora. Enquanto que, ao eu libertar-me dessa forma do fotojornalismo, não é? Ou da pequena história, aí eu já estou a entrar no meu lado pessoal. É porque no fotojornalismo eu não devo ter o meu lado pessoal. Devo abster-me, não devo ser emocional. E foi isso que, por exemplo, comigo colidiu, porque eu estava por mim a ser muito emocional e isso trazia-me questões morais muito para mim, que mexiam comigo. Então foi isso que fui abandonando. E então prefiro trazer este meu lado emocional ou até intelectual, coisa que o fotojornalismo não deve ser também muito, porque deve ser neutro. O que é difícil, porque a fotografia não é neutra. Ela nunca é. Pois, nós estamos a fazer recortes do mundo. Escolher. Exatamente, já é por si só
lá está. Como são recortes, são sempre. É preciso ter muita responsabilidade com aquilo que se vai reportar do mundo, com aquilo que se vai extrair para depois mostrar, não é? E isso é de uma grande responsabilidade. E ao mesmo tempo é completamente diferente, porque tem um objetivo, não é? Onde o eu não deve lá estar, mas ao mesmo tempo está, porque é a fotografia. E isso a mim pessoalmente criou-me muitos dilemas, e por isso eu fui-me afastando, então preferi passar para o lado pessoal, para o lado meu, artístico pessoal, onde aí esse liberta-me no sentido, e então a fotografia liberta-me no sentido, neste caso da visão, para me explorar as minhas questões. Ou seja, falaste tem muita responsabilidade nas fotografias jornalísticas, disseste tu, ou seja, é isso que eu queria dizer, ou seja, então libertou-te dessa responsabilidade no lado o lado autoral libertou-te dessa responsabilidade? E aí a minha pergunta é, então já não tens responsabilidade, ou que tipo de responsabilidade é que então... Não tenho outra, que obviamente tenho, continuo a ter, mas essa é uma responsabilidade só a mim diz respeito. Sou eu que tenho que lidar com ela. Enquanto no fotojornalismo, quando eu estou a contar uma história de alguém, eu tenho que ter a responsabilidade desse alguém também. É distinto. Há questões éticas, há questões morais, há toda uma preocupação que lá está, coletiva, que eu preciso de ter em conta, não é? Enquanto que comigo não preciso ter isso em conta, mas tenho um outro tipo de responsabilidade, quanto mais não seja a responsabilidade intelectual e a responsabilidade artística. Esta ideia, este conceito, está presente no teu trabalho, se é que está presente no teu trabalho, se está presente mesmo no trabalho, está presente apenas no pensamento pré-trabalho, ou se depois ele aparece eventualmente já no confronto com o público e cá fora. Eu acho que sim, ele aparece de algum modo no trabalho, principalmente nos trabalhos que não necessariamente são os trabalhos que eu estou apresentando aqui nesse contexto, mas nos anteriores em que eu explorava através da performance uma reflexão sobre o viver em democracia. Então eu colocava corpos em convívio através do uso de indumentos, que são trajes especiais que conectam pessoas. Então juntas elas têm que criar negociações para estarem em comunhão por um período... fato de 3 pessoas. Fato de 3 pessoas. Um fato só para 3 pessoas, não era? Tem um para 2 pessoas, tem para 6 pessoas. Então tem diversas possibilidades de pensar e se viver em democracia, viver em uma negociação, em um convívio que tem que se tornar harmônico. Então é uma reflexão que acontece no ato. Eu proponho o indumento, claro, o ato anterior é meu, de pensar esse conceito e materializar uma forma, né? Mas quando eu disponibilizo isso para a audiência ativar num espaço, tanto a própria audiência que se torna participativa, ela reflete, claro, sobre essas questões enquanto executa a ação, como também quem contempla, né? Quem está fora dela. Então, acho que sim, nesse ato público, essas questões elas são levantadas. Mas uma outra que eu acho que aparece aqui nesses trabalhos também, que estão na montra, pelo fato de eu refletir sobre o corpo. E o corpo, ele é, por si, né, ele não pode ser uma identidade fixa nunca. Então ele está em constante regulação entre uma interioridade e o que está ao redor, num instante específico. Então isso está sempre em transformação. Tanto que quando a gente observa um corpo transformado, quer dizer que tudo ao redor já está modificado. Então o corpo em si, ele já é uma documentação de um instante específico. E eu trabalho sobretudo com imagens do corpo. Então nesse sentido, acho que sim, que faz... Ou seja, vi que já fizeste muitas vezes aquela performance, ou seja, do beijo, sim. Ou seja, que é durante meia hora, é sempre um homem e uma mulher? Olha, isso mudou, é um trabalho que eu já considero datado, num recorte de tempo, porque eu usava, assim, eu usava o meu próprio corpo e convocava um corpo participante no trabalho. Eu sempre chamava mulheres cis, isso em outro momento, porque o trabalho é de 2006. E eu vim desdobrando esse trabalho, mas também, assim, à medida que eu
me conectava com o que estava sendo discutido no meu tempo, eu fui percebendo que convocar um corpo cisgênero feminino como oposto do meu corpo cisgênero masculino era uma confirmação de um binarismo existente na sociedade. Embora ele tivesse subvertido, eram códigos que nós facilmente reconhecemos. Então eles estão ali postos, né, para debate público, mas enfim, é uma coisa que foi sendo modificada e eu considero já mais datado. Mas o que eu fazia mas, já... Mas desculpa, mas passaste a ter corpos trans ou outras coisas ou assim, ou fechaste essa ideia de... Sim, isso aconteceu por conta da minha própria vivência, assim. Eu sou casado com uma pessoa que até 2019 se reconhecia como uma pessoa cis. E hoje não, é uma pessoa trans. Então essa própria vivência, amigos, pessoas com quem eu convivo, enfim, e pessoas que estão também debatendo temas, esses temas, é claro, me atravessaram. Então o meu trabalho ele acabou por possibilitar uma gama maior, um leque mais abrangente, mais múltiplo. E acho que isso acontece até quando eu uso só o meu próprio corpo, como é o caso da vitrine. Eu tenho uma foto em que eu gero uma ilusão de que existem vários corpos em convívio. Porque eu estou questionando justamente essa exterioridade que a gente dá para o nosso corpo, que vem dessa interioridade que está em comunhão com o espaço em que o corpo está inserido. Então, de certo modo, acho que sim, eu fui sofrendo essa transformação e o beijo acabou por se tornar datado na minha trajetória. Mas é ele que me impulsiona a criar, enfim, muitas outras possibilidades. Bom, já que você trouxe, eu vou explicar o que é o beijo, tá? Rapidamente. Sim, não, eu ia responder. O beijo, eu coloquei duas pessoas, então dois corpos, né? Um corpo masculino cis e um corpo feminino cis, com trajes trocados por convenção social, ou seja, eu colocava o corpo masculino vestido com acessórios entendidos por femininos e o contrário. Essas pessoas se beijavam por meia hora inicialmente. Depois eu fui ganhando resistência, e uma hora, só que aí tinha uma mediação de um espelho de dupla face, e aí já gerava uma confusão maior, porque o rosto de um dos performers parava no corpo da outra pessoa e, enfim, o contrário também. Então, essa confusão que foi gerada foi me direcionando para uma série de outros trabalhos. E mesmo o objeto em si. Aquele objeto ele não tinha uma autonomia quando fosse apresentado, o espelho de dupla face. Mas quando eu comecei a pensar em indumento para colocar corpos em comunhão também, em ação de performance, e também falando sobre esses temas, o objeto em si, ele tem autonomia. Então ele pode ser apresentado sem nenhum corpo ali presente. E isso passou a ser algo que me interessa. Então a documentação acabou sendo um lugar assim, muito especial no meu trabalho. Foto, vídeo, mas também a materialização de objetos, instalação, etc. Eu ia fazer a pergunta a seguir, ia passar para a Vanessa, mas agora faço já. Ou seja, que aí também já fiz há bocadinho ao Cesário, ou seja, no teu caso, ou seja, tens o lado da performance e tens o lado mais também das artes visuais e tudo mais. E se calhar, ou seja, também, como é que essas duas artes se diferenciam, ou seja, nesta ideia da construção, e se calhar no teu caso, se calhar este lado mais mesmo confrontativo, muito, ou seja, como é que esse confronto aparece no lado da performance e como é que aparece nas artes visuais, em que é que se diferenciam? Acho difícil responder a pergunta, mas vou tentar a partir da minha experiência. Claro, claro. Bom, a performance, ela por si, né, ela acaba envolvendo o autor na obra, não tem personagem, então... Sim, ou seja, tem um tempo muito presente, ela acontece naquilo enquanto nas artes visuais, ela se calhar prolonga-se no Claro, tempo. mas ela se diferencia do teatro, né, porque o teatro expõe personagens, um enredo, sabe? E a performance não, coloca o corpo do artista executando uma ação. E nessa execução dessa ação, o artista, claro, ele acaba por se revelar ali, muito veementemente, assim, né? Então, pensando nessa diferença do teatro. E com as visuais, o cinetismo é algo que se perde quando eu torno uma ideia plástica sem movimento. E o cinetismo é algo que me atrai muito. Então hoje eu percebo que quando eu gero determinados objetos, ou mesmo uma exposição, sem ter um corpo ativador de performance,
eu tendo a criar algum cinetismo, seja em vídeo, seja em peça cinética mesmo, mas eu tenho um apreço por esse movimento. E acho que eu vou lembrar daquela coisa das imagens, pediste a pessoas para tirarem fotografias com um determinado corpo, depois juntaste tudo, e depois o vídeo é tu a colocar as fotografias umas assim às outras. Nossa, que bom, você viu esse vídeo, inclusive. Olha. Não, mas já falaste do cinetismo, ou seja, claro. As visuais em que meteste aí o cinetismo. Interessante. Não, esse foi o ponto de encontro com o cinetismo. Foi, porque foi na pandemia, o momento em que eu tive que estar recluso em casa, e o momento que meu trabalho parecia deixar de fazer sentido, esse de colocar pessoas em convívio. E aí eu pensei, gente, o que eu faço? Eu vou ficar bêbado em casa ou produtivo, né? Então, fiquei produtivo e bêbado. E aí eu fiz esses projetos que envolviam pessoas a partir de encontros virtuais, e elas me forneciam um material que era direcionado com um teor estético muito bem resolvido. Então pedia fundo branco, contraste, look preto, elas me mandavam vídeos, aí eu criava impressões desse material, ou seja, produzi muito lixo, imprimi muita folha com imagens desses corpos para criar essa sequência e fazer o stop motion. E depois que eu tive todo o material, criei o vídeo, ficou lindo, aí eu tinha aquele volume de lixo, aí eu pensei, caramba, o que eu faço com esse lixo produzido? E naquele contexto em que a gente tem que eticamente se pensar no mundo, né? Então eu fiz papel machê, criei muita massa com esse papel todo, juntei com outros lixos que eu encontrava pela rua, cola, enfim, farinha, fiz um papel machê, né? E aí criei uma escultura em que o corpo que antes eu estava pensando nessas projeções de espelho, multiplicações a partir de um mesmo corpo, né? Eu passei a criar um corpo que era espelhado e não era. Ele era e muito ampliado e ao mesmo tempo muito disforme, muito longe do corpo normativo. Então eu criei uma escultura imensa. E aí, como era pandemia, eu queria expandir também, fui para um espaço enorme criar e fiz uma escultura de 9 metros. E aí, onde eu ia armazenar isso? Eu moro num T1 e eu não tenho onde armazenar, na época eu não tinha nem ateliê. Então, pensei em doar o trabalho, mas aí, no final das contas, eu destruí o trabalho, filmei a destruição e criei um vídeo autônomo dessa destruição. E aí, depois eu vou sempre refazendo, utilizando aquele resto, aquele lixo, e compondo com outro lixo que eu encontro. Então, de certo modo, de novo, eu estou refletindo sobre esse corpo que vai se refazendo a todo instante. Então, o encontro veio justamente desse trabalho que você citou. Ok. Nossa, me perdi, acho que eu nem sei se não, tudo bem, estamos a falar. Malta, eu vou fazer a pergunta à Vanessa, mas se quiserem depois intervir e dizer coisas, à vontade. Vanessa, olá. Então, vou fazer a mesma pergunta que fiz ao Thales e ao Cesário, e também já fiz ao Nelson, que é de que forma é que a ideia, este conceito, esta ideia de memória coletiva está presente no teu trabalho, se é que está presente no teu trabalho. E de que forma, se calhar, também, ou seja, em que o teu trabalho pretende, ou não, operar alguma coisa na construção da memória coletiva. É um processo, acho que foi crescendo essa ideia de memória coletiva, não é? Porque isso aconteceu nos primeiros trabalhos, foi inconsciente, não é? E a partir do momento que ele se movimenta dentro de algum contexto, pronto, ativista, político, não é? Ao fim e ao cabo ele tem um discurso que encontra o seu ninho, não é? O coletivo torna-se esse coletivo, não é? Porque também eu próprio tenho assim, algumas questões em relação ao termo coletivo, que acho que no meu trabalho e vou passar aqui estes livros. E pronto, os meus coautores já afrodescendentes, não é? Existem, nomeadamente, em determinados circuitos. Alguns são bastante restritos, mais a sul, menos a norte, não é? E essas limitações criam também núcleos de coletividades onde há ausência do geral, não é? Portanto, eu acho que com o tempo fui criando essa consciência de que realmente há alguma coisa para dizer que faz parte de um histórico. Eu, nascida em Guiné-Bissau, sinto que há uma responsabilização, há uma responsabilidade por tudo que vou fazendo, porque ela está abrigada à minha genética, que tem uma história que atravessa Portugal, atravessa o continente africano,
Obviamente que não quer dizer que a África é toda a mesma coisa, vamos cair nesse, mas tivemos necessidade de nos nomear afrodescendentes em vários países, não é? Nomeadamente os palopes, para haver uma resistência, não é? para termos mais voz, para haver um conteúdo em que tivéssemos todos a falar da mesma coisa, não é? Portanto, como este, basicamente, eu vou passar agora assim aos pouquinhos para irem folheando. Eu sei que isto, aos poucos, como são lugares assim menos restritos. Assim, a arte contemporânea africana e da diáspora tem muito a dizer, tem muito ainda para contestar e tem ainda ao mesmo tempo uma série de resistências. E ultimamente, cada vez que venho a falar do meu trabalho, também tenho ouvido a dizer: "Epá, estão vocês a falar destas coisas." Não é? Então nós estamos aqui sempre a lidar com um conflito que é criarmos as nossas memórias, que é resgatar uma série de conceitos históricos que foram mal contados, que foram mal redigidos, que foram, obviamente, tivemos anos e até hoje os livros dos nossos filhos ainda têm uma forma de contar a história, continua a denegrir de uma forma ou de outra o passado de quem é africano, fala assim em termos muito gerais. Nós, ao tentarmos resgatar a nossa história, temos que lidar constantemente com este conflito de que já chega, não porque estamos aqui a falar nisto outra vez. Não é? Então, como é que nós Outra vez, mas nunca se falou. Nunca se falou tanto, mas já se falou. Ok. Não é? Já se falou. Mas então achas que quando se falou, acham, esse coletivo que estavas a falar, ou os coletivos, quando se falou não foi suficiente? Não se operou, operou-se alguma coisa que transformou, ou não se operou? Ela, de certa forma, chegou até nós, não é? Ou seja, hoje em dia, graças, provavelmente, à Almirante Cabral, ou seja, forças de resistências, que também tiveram a fazer imensos registros audiovisuais próprios, para poderem contar a sua própria história, não é? Chegou até aqui uma informação que nos conta a história na outra versão, não é? A qual, se calhar, aqui em Portugal não é contada. Portanto, acho que estamos a tentar resgatar, não é? Através da nossa própria voz. Eu acho que é, de certa forma, contar uma outra história, não é? Ou para um outro coletivo. Sim, podia só dizer, há bocado falaste deste ativismo político, ou seja, acho que quase uma hora de conversa, pela primeira vez essas duas palavras apareceram, ou seja, e pronto, é interessante que estás tu a trazê-las. Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Então, Dina, queres dizer algo? Posso-te fazer perguntas? Pronto, então não faço perguntas. Ok. Exatamente, eu queria, pronto, se calhar, até porque a Vanessa falou disto, mas se calhar passo para outras pessoas, para o Cesário, para o Nelson, para o Carlos. Se sentiram, ou seja, nesta construção, ou seja, nesta operação de desconstrução ou de construção da memória coletiva, de questionamento e tudo mais, em que vocês estão, se calhar vais falarás mais um bocadinho sobre isso, mas em que vocês estão a questionar algumas coisas, como o Gustavo estava a dizer, se sentiram algum, ou seja, vocês estão a questionar a memória coletiva, questionam também eventualmente a história, e ou seja, se esse questionamento entrou em conflito com alguns poderes, e de que forma é que isso eventualmente aconteceu? Tales. Ok. Bom, pensando nas experiências que eu executava em espaço urbano, acho que sim, sempre tem essa tensão, né, entre o que acontece e o poder, mas não só o poder Estado, mas o poder da cultura hegemônica. Certo. Então ela é questionada quando esse trabalho acontece. E quando uma pessoa participa, ela também se autorregula na participação. Então acho que sim, acho que há esse questionamento. E achei interessante, não sei se eu entendi bem, mas em um dado momento você questionou justamente o coletivo, né, o que você tem de ideia desse, o que se insere nessa palavra, né, nessa categoria, coletivo.
enfim, são termos que são universalizantes. Então, quando a gente pensa que universaliza, quer dizer, ele já gera universalizar é criar poder hegemônico, né? Então, eu penso que sempre numa ativação de trabalho, como no caso de performance, experiência em ambiente público, sempre vai ser único, sempre vai ser distinto do anterior, o que vier na sequência. A experiência que vier na sequência sempre vai ser distinta da anterior. Então ela sempre vai estar nesse processo de diálogo com quem reflete ou não sobre esses poderes que são opressores ou não. Já sentiste, ou seja, não se calhar no momento, mas se calhar na proposta, quando apresentaste algumas propostas, já sentiste alguma fricção, algum conflito, já tiveste que ceder, já... Você diz as instituições? Sim. Ah, total. Já fui censurado, já fui... Tive que trocar texto na última hora. Quando eu era mais jovem e precisava desse espaço para afirmar meu trabalho, muitas vezes eu abri mão de coisas. É o que o brasileiro diz hoje, passar pano, né? Então eu passei pano para o colonizador, eu passei pano para o opressor. Eu já fiz isso por ser o jovem que queria apresentar o trabalho e na última hora tinha que alterar o texto, tinha que tirar esse trabalho e expor outro. Até que chegou um momento que foi uma Bienal na Rússia. Rússia de 2011. Né? A atual, obviamente, meu trabalho nem poderia acontecer, mas na de 2011 já não poderia acontecer do modo como eu apresentava. Então ali eu recuei, eu resolvi não apresentar o trabalho. E aí a partir daquela experiência é que eu percebi que às vezes é mais válido não expor. Pois, eu ia perguntar se achas que valeu a pena esse passar o pano. Horrível. Mas Eu valeu só a pena? me maltratei. Okay. Só me maltratei. O que eu tenho a dizer através do meu trabalho, eu tenho que poder dizer através dele. Se ele não é violento com outras vivências e outras existências, realmente, por que ele não pode existir? Quando outras ideias são opressoras com relação à minha existência e impedem esse trabalho de acontecer, não é? Por que eu que tenho que ceder? Então, a partir dessa reflexão, eu nunca mais cedi. Eu passei a ser... Sim, mas se calhar, ou seja, agora que não cedes, se calhar já o teu trabalho já tem já é visto de outra maneira. A minha pergunta é, achas que valeu a pena para conseguires entrar em determinados circuitos? Com certeza. Valeu a pena? Claro. Ok. Janelas se fecham, portas se abrem, sabe? É isso. Sim, porque, desculpa, a Vanessa, ou seja, nós, coletivo e não sei o que, dessa universalização, nós tivemos, tu disseste, nós tivemos de nos nomear afrodescendentes, ou seja, como forma de afirmação. Mas estavas a dizer, ou seja, mas puseste esse, se já estou errado, mas, ou seja, parecia que nós tivemos de o fazer, mas que não estamos muito confortáveis com essa ideia. Não, nós estamos confortáveis com a ideia, ou seja, há obviamente um orgulho na origem, não é? Não, é fala do termo, exato, de repente. de ter que poder ter que existir, não é? É quase como... Sim, tenho eu nunca... que me assinar como mulher, eu tenho que dizer constantemente que sou uma mulher para me formar na sociedade, não é? Porque, assim, obviamente isto é um pau de dois bicos, não é? Ao mesmo tempo há um lugar do orgulho e da presença e de saber quem nós somos, mas ao mesmo tempo há que não ter que pensar nisso. Não, não tenho que me afirmar. Obviamente o meu trabalho, o circuito, funciona muito dentro do contexto de festivais afro-europeans, tem sempre a ver com este conceito e este tema do racismo. Mas isso é a opção própria, que eles só existam nesse circuito, ou para já achas que... É essencialmente uma opção própria, não é? Que também são os lugares que procuro, são os lugares que me convidam, não é? Mas gostavas de sair? Sim, já gostei, já pensei mais nisso também, não é? Ok. Gostar de sair, acho que sempre faz parte do próprio trabalho em si, não é? Que tem o seu fluxo de reconhecimento.
Mas também estou numa zona de conforto, não é? Acho que é um lugar onde se pode falar um bocadinho de tudo, onde claramente não tenho que lidar com este conflito, que tem que me ajustar a uma sociedade. Isso era a minha pergunta seguinte, ou seja, já sentiste estas coisas? Que o tal, ou seja, de censura, de tentar alterar? Não. Não por causa disso, ok. Ok. Cesário? Sim, eu já senti isso. Como disse no início, o meu trabalho possivelmente é de uma natureza muito diferente do vosso. Eu expliquei no início que trabalhei, possivelmente ainda continuarei a trabalhar com cultura local, com isso. E sim, há quase sempre um conflito latente entre aquilo que possivelmente eu quero fazer e posso fazer e aquilo que quem potencialmente financia ou te dá um espaço para expor, espera que tu faças. E é um bocado difícil de resolver isso. E, eventualmente há compromissos aceitáveis e outros que não, que podem levar a uma cultura. Isso já me aconteceu em Vila de Conde. Eu acho que não há outra coisa a fazer senão defender aquilo que pretendes e aquilo em que acreditas, não é? Mas há, de vez em quando, tentações do poder de sempre apoiar o trabalho dos artistas. E arriscamos, às vezes, que mesmo que façamos alguma coisa que é uma defesa do teu pensamento, que mesmo assim ele possa ser depois apropriado indevidamente. Porque, inevitavelmente, deve acontecer com vocês, para financiar um trabalho, para não ter que recorrer a financiamentos do Estado, autárquicos, ou o que quer que seja, e, por exemplo, no preenchimento de uma candidatura, um apoio, podemos ter que nos adaptar àquilo que nos exigem. Pode haver critérios que são potencialmente diferentes do que nós gostaríamos de fazer, mas temos que nos adaptar para conseguir um apoio para trabalhar. Não sei, isso já me aconteceu, não quero especificar mais, até por estar em Vila de Conde. Mas talvez isto possa encontrar ressonâncias noutras experiências. Okay. Nelson, posso... Ou seja, a pergunta era se neste trabalho, nesta operação de construir a memória, de construir arquivo, se de alguma forma esta construção desta memória e entra em conflito com o poder que quer escrever as coisas de outra maneira, e se tu já sentiste este conflito com o poder, sendo já até porque tens essas duas valências, o lado jornalístico e o lado mais autoral, já sentiste que tiveste poder e até está de forma em que o poder quer, isto pode ficar, mas isto não pode ficar. Bem, sim, quando eu trabalhava como freelance no fotojornalismo e até mesmo com colaborações regulares com alguma imprensa, eu fui N vezes censurado, não é censurado é uma palavra muito forte, deve ser bem usada e não deve ser desgastada assim à toa. Mas portanto, as ideias que eu propunha, ideias de assuntos que eu queria tratar, 90% eram sempre negados. Eram negados porque não interessavam, não estavam em linha com os interesses do poder editorial. O poder editorial que acima desse ainda tem outro poder acima. Não é? Por exemplo, a mim o que me aborrece muito atualmente nesta conjectura são os grupos de comunicação, os jornais serem detidos por grandes grupos económicos e, portanto, só por si só já estão completamente atrofiados de uma certa liberdade. E portanto, aí sim. Agora, assim, sabes, uma das coisas que me caracteriza é que eu não tenho grandes histórias dessas, porque eu nunca me permitia isso de alguma forma, tirando o jornalismo, mas eu nunca me permiti. E então, se calhar também por isso é que posso produzir menos, ou trabalhar... Não é produzir menos, eu produzo aquilo que eu produzo, aquilo que me é permitido produzir, porque eu sou autónomo, desde que tenho uma câmara fotográfica, desde que tenho algum tempo, nem que seja eu saio da minha casa e posso fotografar, não é? Desde que tenha estímulo para isso, ou que eu procuro qualquer coisa, não é? Portanto, mas há pouco falaste nos concursos
E, de facto, uma coisa que me preocupa nos concursos, e não só a nível nacional e a nível europeu, é que cada vez que sai um concurso, são estabelecidas linhas de critério. Essas linhas de critério, muitas vezes, são para descrever, servem um pensamento de alguém que as criou, ou seja, alguém que quer dizer assim, agora vamos definir o pensamento artístico para esta área. E o pessoal que anda à procura do guito, olha, é natural, eu próprio já respondi assim, não é? Que anda à procura assim, ok, existe financiamento para isto, mas isto não é bem aquilo que eu queria agora. Mas olha, mas vai ter que ser, porque talvez a gente consiga dar a volta. Portanto, estas linhas já por si só já são de alguma forma restritivas ao pensamento, pelo menos ao pensamento individual de cada artista. E por isso é que existem de alguma forma correntes que muitas vezes vão para a ecologia, depois há as modas, podemos dizer que são as modas, porque agora, sei lá, trabalhos relativos à ecologia, há financiamento. Mas agora, portanto, há assim determinadas áreas que em cada tempo têm mais financiamento, não é? E isso a mim, não posso ter a sorte de durante um período desse tempo, coincidir com aquilo que me interessa, com aquilo que é como objeto de pesquisa pessoal e artística, mas depois, a maior parte do tempo, pode não existir. Isso é, de certa forma, também é um condicionamento da memória coletiva, não é? Porque a memória está muito mais próxima da ficção. Aliás, a memória está sempre próxima da ficção, não é? Obviamente que depois na pequena história que é de base, ela é bem real, que é nunca afeta a uma pessoa em específico, nunca afeta a uma comunidade em específico. Aí é muito real, não é? Mas depois no grande compêndio, a realidade é construída com muita ficção e por isso é que de alguma forma eu agrada-me construir ficções para falar da realidade. Estás a fazer aqueles desenhos, estavas a fazer aqueles desenhos de Vila do Conde super. Ou seja, há ali uma destrução de repente eu vejo Vila do Conde de uma maneira completamente diferente pelos teus olhos, pelo teu traço. Sim, como participante das memórias, acho que sim, o meu trabalho tende a ser muito presente, mas tende a ser autossuficiente, coisa muito difícil de conseguir, mas é uma exploração dinâmica e orgânica, fractal, e é tudo a criação de padrões. Falar do meu trabalho não sei muito bem, porque replicando detalhes de um trabalho para o outro, há sempre um cadáver esquisito. Mas se calhar, por exemplo, o impulso lá desses desenhos de Vila do Conde, dessas paisagens, o impulso veio nesse sentido de mostrar Vila do Conde de uma maneira diferente? Sim, as propriedades, acho que quanto maior é o exercício de permanência, mais consegues ter acesso às propriedades. O alimento dia a dia para poderes criar e poderes, poder fazer sentido aquilo que tu. Mas como participante, sim, esse do cosmos, do microcosmos, como eu também sou assim, grande parte jardineiro e trato com os pequenos animais. De repente estás a ver a galinha a tocar trompete, a fazer-te um sol e tu já descontroles tudo o que é social e real. Não sei, é uma realização. Para mim, se calhar. Sim. Outra coisa, não sei, mas esses padrões que dia a dia, não é? Todos os dias tem que pegar as galinhas e não sei o quê, esse é uma dependência, mas não é estatal, é uma coisa familiar. Mas esse, sei lá, se tudo resultar no teu microcosmos, acho que é exponencial. Mas isso é super político também. Sim, não, o livro tem esse lado super autossuficiente, ativista. Claro. Sim, e o meu trabalho é praticamente sempre exposto em Vila do Conde. Pode ser num bar, pode ser numa mercearia, pode ser um detalhe, uma prenda do meu trabalho e um princípio que eu acho que há uma. Pronto, depois é ir incluindo, é como puzzle, aqui não está a encaixar bem, mas porquê? E é muito local, sim, essas propriedades todas que vão
É um conforto de uma forma. Ser sustentável é difícil, mas depende do teu trabalho. Está a ser puxado para outros lugares que, sei lá, obrigam a gastar gasolina e a tornar-nos dependentes de um monte de tecnologia e tem custo de gasolina que às vezes 5 por mês, muitas vezes 10 euros por mês, só porque tem que ir ao supermercado e ser manual, o resto é altamente e eu vejo assim o meu trabalho. É um aperto, não é? É assim o exercício de viver ao limite. Isso dá um engenho interessante. E pronto, não está sempre dependente de coisas. Apesar que eu vivo no meio de tralha. Mas para criar, agora o plano era ir aos caixotes, tirar sementes, misturar-os com parafusos e não sei o quê. Isso para criar é fixe, também tem espaço. Posso criar assim mais a meu gosto, não é? Não há tanto uma dependência social, mas pronto, é isso, é depois reconhecer os padrões de um ano para o outro. Fazes o dia, mas depois fazes a estação, não é? Podes ir abaixo, mas há sempre uma primavera e as coisas vão florescer, um gajo tem que manter-se em movimento e ativo. E pronto, é fazer o dia. Ele quando a falar das galinhas e dos padrões, disseste que há uns tempos, eu curti esta coisa, estavas a dizer, já sei quando é que aparece aquele pássaro e começa a cantar na árvore, já sei que o tempo vai mudar e que não sei o que, não sei o que mais. Lembro-me dessa coisa. Sim, mais ou menos. Eu tenho um relógio muito, que já se tornou quase biológico ali, porque alimento os pássaros e tenho lá um sítio onde ponho a comida. Então, quando vou lanchar, tipo 5 horas, fazia sempre essa coisa, depois as migalhas do pão, não sei o quê, passarada. Então eles começam, tipo, já estão no jardim, não sei o quê, e já começo a vê-los a vir para o fio, não sei o quê, às 5 horas. Já nem preciso de relógio. Vocês agora baralham um bocado porque ele mudou a hora, então às 4 já estão lá. Mas esses padrões que conheces, mesmo nas plantas, mas varia, tipo, há ervas que surgem só é 2 em 2 anos, mais, há uns ciclos, mas não é. Se tivesse paciência para escrever tudo, eram uns documentos correios, mas sempre na base do documento, de ficar as coisas, não é? Estou sempre a questionar-me qual é o valor do meu trabalho, como é que eu vou tornar esta energia toda que deposito num desenho, não sei o quê, como é que vou assim, tempo e sei lá, não tenho namoradas nessas coisas, não sei o quê, vivo com a minha mãe, assim, uma coisa giríssima, pá, porque memória, mas tipo, minha mãe é que contava poemas da 2ª classe ou da 3ª classe, estás a ver? Saber, esse exercício também, o Alzheimer, eu acho que isso aí um dia vai ser coletivo e nós vamos ter que recorrer sempre a tecnologia para nos lembrar das coisas, cabos, e cada vez mais compacto, até enfiarmos assim atrás das coisas. Estamos a caminhar como, imaginamos, é lógico que há sociedades e cidades que vivem muito à frente, não é? Se calhar imaginamos isso é que é o futuro, isso é que nos debatemos tanto porque há gente realmente que parece que anda um passo à frente, não. E reconhecemos padrões, não é? De outras sociedades, coisas que ficam marcadas do passado, e às vezes é só uma pedra com uma cena marcada. E essa marca, aqui na rua da igreja, por exemplo, tem ali uma marca de uma pedra. Essa marca, eu não sei o que é que significa, não sei o quê, mas para mim está associado a algumas vezes que eu passei aqui, encontros, não sei o quê, e está ali um documento vivo, não é? Que estou sempre a acrescentar memórias e é uma energia ali concentrada, não é? Muita gente passa ali e pronto, ali é o padrão para a missa, não sei o quê, as senhoras estão alto, chegam ali, estão sempre perto. Há sempre histórias ligadas a uma marca. Trabalha muito, mas se calhar às vezes é encontrar aquela palavra ou aquela expressão. O trabalho é muito caligráfico.
teu movimento, o vento de Vila do Conde também inspira-me um bocado naquelas imagens que eu crio. Vila do Conde, é divertido às vezes, mas agora acho que vou me zangar com Santa Clara, não vou fazer publicidade ao hotel, se eles pagarem eu desenho Santa Clara. Já é uma coisa. Se eles pagarem, vai desenhar. Vais fazer uma coisa com o Paulo Ancias Monteiro? Estamos a fazer 2 montas em conjunto, foi uma parceria muito interessante, funcionou altamente. Ele teve 3 dias em minha casa, tivemos a trabalhar. Vai ser mais ou menos o quê? Vai ser mais ou menos o quê? Já é. Sim. Já são as montas, sim. Não foi nenhum objetivo em concreto, foi um diálogo constante e sempre e nas palavras concilio-se com os meus objetos. Trabalho com papel machê, estruturas em cartão e não sei o quê, e os materiais conspiramos. O cartão não tem vontade. Obrigado, Felipe. Sou Dona Rita. Posso fazer. Ou seja, estamos aqui nas artes visuais e tal. E tudo, ou seja, trabalhas música. Ou seja, de músicas tradicionais e tudo mais. Queres falar um bocadinho sobre como é que isto funciona? Ou seja, vocês pegas no arquivo, mas vocês transformam o arquivo. Sim. Passa um bocadinho por isso, passa um bocadinho por ouvir recolhas de músicas tradicionais também, e não só. Também há muitas rezas, muitas lendas, muitas histórias também contadas que depois conseguem ser musicadas também. E essa... Eu nunca vou conseguir, por exemplo, cantar uma música como a tia Adélia cantava, porque ela tinha um timbre muito específico, porque por exemplo, ela trabalhava no campo e trabalhava curvada, e então o tom de voz dela já é completamente diferente. Já é um corpo diferente. O corpo é diferente, mas para mim é muito interessante, pelo menos, reconhecer que essas músicas existiram, que faziam parte de certos momentos do cotidiano. Havia as músicas de trabalho, não é? As músicas mais de caráter religioso, as músicas de serão também, não é? As pessoas antigamente não tinham televisão, não tinham acesso a muita coisa, e a música acabava por ser uma forma também de aprender, de ensinar, de esquecer a fome, não é? Mais dificuldades, ou outras dificuldades, não é? Hoje em dia há também dificuldades, não é? Mas sim, mas é um processo muito interessante. Não considero que seja uma coisa muito saudosista de antigamente é que é bom, não é nada disso, mas é interessante. Para mim é interessante enquanto músico de perceber que esses instrumentos, por exemplo, um instrumento que utilizo muito é a gaita de foles. E a gaita de foles é um instrumento que foi criado por pastores, não é? E foi criado por pastores porque eles tinham acesso aos materiais todos para poderem construir aquele instrumento. E hoje em dia poucos pastores há, e os que há já têm um telemóvel para se entreterem, não é? Já não precisam de fazer um instrumento para tocar as suas músicas. Mas é curioso, para mim é curioso pensar como um instrumento conseguiu sobreviver esse tempo todo e hoje em dia é usado, continua a ser tocado, continua a divertir as pessoas, não é? E para mim a memória coletiva está nesse lugar, não é? Está nesse lugar de ir buscar aquilo que fazia as pessoas felizes, que ensinava às pessoas e que marcava também momentos importantes na vida dessas pessoas. E nos trabalhos que tenho desenvolvido, em colaboração com outras pessoas, tentamos sempre ir buscar essas memórias, esses momentos em que as pessoas foram felizes ou que sentiram que têm alguma coisa para ensinar e trazê-la até aos dias de hoje e poder passar lá às gerações mais novas.
numa tentativa também de que deem um bocadinho de valor também à vida dessas pessoas, não é? Que viveram esses momentos. Não sei se respondi à pergunta. Respondeste. Imagina. Ou seja, se calhar os pastores, estavas a falar dos pastores, passaram um pastor, passou para outro pastor, ou seja, para outro pastor, para outro pastor, para outro pastor. E só que todos os pastores tinham mais ou menos a mesma vivência, o mesmo corpo. Estavas a falar do trabalho, não sei o que, na segunda, e de repente chega a ti e tu não tens, não vives, não trabalhas no campo, não sei o que mais. Ou seja, e se calhar é uma coisa também de agora, agora é só parou essa fratura muito grande. A pergunta é um bocado como é que tu vês isto, ou seja, como é que as coisas chegaram quase, eu não digo em forma pura, mas elas foram transmitidas, foram passando, mas, ou seja, os corpos eram muito iguais e agora chegam a ti e os corpos da geração dos nossos filhos, dos teus filhos, será também bastante diferente se calhar dos teus. Se isto existe, ou seja, se vês aqui, como é que isto se muda? As histórias também vão mudando. Tu contas a uma pessoa, outra conta a outra, outro conta a outra, ou seja, a história vai mudando, sempre com muita diferença e a repetição, e se calhar aquelas que se mantêm são aquelas que se aguentam à superfície, não é? Para, eu acho que as palavras podem falar através de nós, está bem? Ou seja, comunicam entre nós. O Levi Strauss dizia que os mitos falavam entre si através dos homens. Eu acho que com as palavras e com a linguagem pode acontecer, é um organismo vivo, nesse sentido. Eu quando conto uma história, é como um meme, não é? As histórias estão um bocado vivas. Sim, Quando claro. contas a outra, elas chegam, imagina, a história de Jesus deve ter chegado a nós já, mas sobreviveu. Ou apareceram muitos messias, muitos gajos a dizer-se que eram, mas aquela, ou já muito modificada, porque foi mudando, nesse sentido está viva. E um bocado como ao DNA, estás a ver? Ou seja, muita diferença, muita variação, e aquelas que, no fundo, se adaptam melhor, ou que resistem melhor ao tempo, ou à linguagem, se mantêm. E nesse sentido, que os corpos pode acontecer um bocado, talvez com outra, o tempo geológico e o tempo histórico são diferentes, aí o tempo do corpo para ser muito diferente, não sei. Sim, Desculpa interromper. Não, está tudo bem. A minha pergunta, se calhar estou errado, ou seja, era no sentido de as vidas, ou seja, as vidas eram muito semelhantes de geração para geração, e no século XX a coisa acelerou de tal forma que, por exemplo, se pensar, alguém que tinha um filho em 1900 educou o filho, porque daqui a 50 anos a vida não seria, em 1950, imaginava ele em 1900, que em 1950 a vida não seria muito diferente. Quem educou em 1850, em 1900 a vida não seria muito diferente. Sendo que e cada vez para trás as vidas eram cada vez eram muito semelhantes. E aqui não. Os nossos filhos, os meus filhos vão ter uma vida daqui a... Isso é uma preocupação, se calhar agora também minha, dos meus filhos, que têm 5 e 2 anos. Eu não sei como é que é o mundo quando eles tiverem 20 anos. Sim, eu não sei muito bem como é que os vou educar. E depende do percurso dos obstáculos, não é? Repara, com a linguagem, se não fossem os acordes e as tentativas de limitar a linguagem, teria uma evolução. Imagina, desde o século XVII o português é alvo de livros de banimento, não sei se conheces, palavras que são banidas, que deviam ser banidas do português. Começa com o Bluetooth, com os franceses, mas prolonga-se o tempo. E esses livros de banimento, no fundo, que eram palavras ou porque vinham do galego, ou porque vinham do castelhano, ou porque eram só vulgares, ou chulas, ou não eram boas, e era proposto um livro. Durante os séculos foram fazendo. E repare, esses livros nunca chegaram ao povo, o povo continuou a usar essas palavras. Mas mesmo assim, essas palavras que ficaram em livros de banimento foram depois recuperadas por artistas ou escritores, ou seja, aquilo que foi feito mesmo para tapar, paradoxalmente foi possível recuperar, estás a ver? Ou seja, os artistas e escritores foram buscar essas palavras, o povo continuou a usá-las, e eu por acaso gosto de usar essas palavras que hoje muitas vezes ainda são usadas, estás a ver? Ou seja, a linguagem também, se não fosse limitada, o acordo também é mais uma tentativa de, por exemplo, agora esta discussão com os brasileirismos, não é? A ideia de que a nossa língua portuguesa está a ser colonizada. Sim, mas repara, mas pensa nisto, onde é que há mais falantes de português? Ou no Brasil, não é? É aí que se vai decidir a língua. Essa ideia de vamos ser nós aqui. Eles são incríveis, eles fazem o que querem com a língua. Que é falada por milhões ali e mais milhões a colar. É pensar numa autoridade que
bote limite nisso, né? Como você disse, ainda é um organismo vivo, né? Não, e esta ideia agora que se falava melhor português era em Coimbra, porque os estudantes de alguma vez passavam para o povo essa... Mas agora é em Lisboa. Agora o cara que nos pretendem apresentar, a ver? E também e esta iluminação eu acho que muitas vezes se apresenta como indo aos regionalismos, pretende também muito ir aos brasileiros, que eles acham que hoje, como os miúdos, que apanham muitas palavras... YouTube, exatamente, por essa efervescência do digital brasileiro, lá. Não sei como é que eles o justificam, porque são linguistas, no fundo, que fazem isto, não é? Sim, sim. Portanto, são os estudiosos da língua, nós estamos a falar de uma... São autoridades especiais. Mas que depois limitam, ou seja, esta é a coisa do... Sim, tentam limitar, porque, repara, esses obstáculos são muitas vezes... As pessoas saltam por cima, ou derrubam, Sim, mas é natural que se tente controlar a linguagem, porque é a linguagem que articula o pensamento com o mundo, esse sentido. Eu não estou a dizer que sou contra o acordo, estou a dizer que isto aqui é um organismo vivo. Muitas vezes vemos as palavras como fixas, estás a ver? Imagina, a palavra pode até ter um significado no dicionário, não é? Mas depois depende do contexto, mas em certas escritas, como na oriental, a maneira como desenha-se cada letra tem efeito depois no significado da palavra, estás a ver? Ou seja, as limitações se calhar fazem sentido para chegar a um acordo num determinado território, mas isso não quer dizer que, e até porque, repare, esses livros de varimento, a coisa não tinha a ver com limitar a influência do galego, que era apresentado. O português, como deve saber, nasceu mais na Galiza do que em Portugal. Não é? E está de passagem. De alguma maneira, o português está de passagem por Portugal. É assim que o Venâncio diz, e eu gosto de ver assim. Então, o que eu complementei que é diferente de um acordo ortográfico, sim, né? Exato, o banimento é uma coisa, um acordo é outra coisa. Exatamente. E este foi um pouco um acordo, não é? Sim. Não, entre o banimento e o acordo, ou seja, é que o acordo foi também... Sim, foi o banimento, pois. Sim, o acordo quase é um banimento, porque na verdade ninguém está a obedecer. É a mesma desobediência civil relativamente ao acordo, ou seja... Nomeadamente os escritores. No fundo é quase uma imposição... Não, isso não é verdade, ninguém está a obedecer. Olha, isso não é verdade. As escolas dos meus filhos, por exemplo, e repara, logo Está bem, mas há desobediência. Há uma desobediência daqueles que foram desde... Não, ou seja, o teu filho não vai. Tens uma crítica interna que é só um pouco desmarcado para a sua vida, é o teu filho, não é? Sim, mas o acordo, parece-me, eu gosto especialmente do ensaio do exército. Eu isso gosto. Agora, o ensaio do exército é piada. E eu devo dizer que a minha alimentação de textos com o novo acordo, o dever vem antes das palavras, e é como se não, e ao mesmo tempo é como se tivesse, eu que aprendi no antigo acordo, não é? É como se eu tivesse, como vejo primeiro do que leio, é como se, ao ver, não reconhecesse aquela mancha que é pensamento, que é linguagem, é como se não reconhecesse, e torna-se muito difícil para mim ler. É um facto, já dei por mim, a passar artigos com o novo acordo ortográfico para a frente, porque me é penoso ler, e não é resistência minha, não é mesmo, eu sei que não é, é mesmo uma questão, é uma questão visual, mas que é muito intrínseca, muito interna, ok? É como se, vocês já, é muito instintivo, é muito, vai à minha criança, vai à infância. E tu que vai à infância, se tu desterras a infância, ficas sem chão, ficamos destituídos de qualquer coisa. É óbvio que depois... Sim, viemos de um líquido, não é? Sim. Um espaço intrauterino, circular, não é? Pelo placenta. Sim, com certeza que se nos claro, E começámos a ouvir, começámos a ouvir. Quando estamos no espaço intrauterino, já ouvimos. Se calhar ouvimos antes de pensar, ouvir. A mim pessoalmente, o que me irrita neste acordo ortográfico claramente é o princípio sobre o qual ele é assente. Ele é assente em falsas premissas, que a falsa premissa é vamos igualitar, vamos normalizar, vamos horizontalizar os países que são tão diferentes, não é? Como sociedades. O mercado brasileiro que os atraiu, eu acho que eles pensaram que eu vendi muito. Foi a economia. Eu acho que foi do lado económico prisioneiro. Talvez nos tenham dito isso, mas eu acho que o que estava no era vamos vender muitos livros para o Brasil. Porque aqui somos 10 milhões e lá são 200 Não sei, eu se calhar estou a ser... Não, eu já ouvi essa teoria essas vezes. Sim, que foi uma questão mesmo editorial, do mercado editorial.
Não, eu já ouvi essa... isso. Sim, eu penso que sim, não é isso que eles nos dizem, não é? Mas eu também penso, sei lá, esses acordos eles sempre ocorreram, né? Sempre tem que chegar num momento em que a linguagem está sendo transformada e há uma necessidade de chegar num acordo. Por exemplo, fotografia não se escreve com PH, mas outrora sim. Mas assim, na minha experiência, por exemplo, eu num doutoramento, eu fiz doutoramento em Coimbra no departamento de letras. O que me fez ser respeitado na defesa e na minha escrita foi justamente um acordo. Então eu tinha uma coisa legítima que me dizia, eu posso, olha, apresentar minha tese. Embora muitos me dissessem, sua linguagem é errada. Aí eu, não, ela não é errada, tá aqui ó, acordo. Entendeu? Então nesse sentido, foi o acordo que legitimou. Exato. Contra a vontade deles, ou seja, eles contra a vontade deles, óbvio, mas eu tinha algo legítimo que me inseria naquele contexto. Porque senão, ou seja, eles iam dizer isto não é linguagem. Razoável, uma explicação razoável para o acordo. Mas porquê que... das primeiras pessoas que desculpa, qual era o argumento? Razoável. Ou seja, a tua escrita era mais vinda do Brasil, sim. Eles não aceitavam na academia? Não é que não aceitavam, era sempre posta em questão como errada. Então vinha sempre uma correção de uma linguagem com a qual eu não me reconhecia. E se o texto é meu, eu quero me reconhecer nele. Então vinha um pronome oblíquo que não é assim que se coloca. Eu falei, no Brasil é assim que se coloca. Então, isso eu tinha que argumentar como? Só porque eu acho que a linguagem é feita desse modo? Não, então tinha algo que legitimava a minha autodefesa nesse sentido. Então, assim, estou falando da minha experiência, eu não sou nenhum especialista não, mas dá não, é isso. Muitas vezes nos escapa também a crítica ao acordo. Claro. É importante perceber que as coisas são complexas, muitas vezes têm adversidades e muitas vezes outras complementaridades e outras coisas que podem ser benéficas. Neste caso, eu acho que não tem tanto a ver com o acordo em si, é a maneira como foi feito. Porque depois também esse acordo pode ser sobre boas ou más premissas, com argumentos boas ou más explicações, estás a ver? Eu acho o acordo mau. Achas que a moda foi mais absorvida pelo capitalismo, por exemplo, que as artes plásticas? Acho que é tudo está interrelacionado. Moda no sentido mais amplo possível. Sim, também tem um bocado a ver com esta questão das cotas, não é? Tu estavas a falar da moda, mas também vem muito com esta questão das cotas, que se tentou... É crítico, óbvio, não é? Porque até há muitos trabalhos que às vezes são postos, aliás já tivemos convites dentro da UNA, que é uma associação convites que foram feitos, não é, ao abrigo dessa intenção, não é, ao qual nós, os artistas negros, também têm que saber defender destes convites que às vezes também são dúbios, não é? Quer dizer, é só mesmo por causa de cosmética, alguns. Não é? Que é para poder haver aqui uma entrada de dinheiro. E há exemplos flagrantes no Museu de Guimarães, a maneira como é mostrada a arte africana, não sei se já visitaste os museais de Guimarães. A maneira como a arte africana é toda apresentada numa sala, todos à mesma altura e todos a vir, ou seja, a arte europeia toda com um espaço de respiração próprio, uma ali, outra colar, ali, todos à mesma altura, claro, a convite para a selfie, estás a ver, para te pôres atrás da máscara e fazeres uma selfie, todos, não tens nenhuma experiência individual com nenhuma máscara e o que te é dito às vezes sobre uma máscara é que veio do Congo, uma invenção nossa, estás a ver, do Congo. Nós desenhámos aquilo a régua e esquadro, ou seja, nada sobre a tribo, o ritual, o contexto, nada. Eu duvido que tenha interesse em colecionar objetos sem o seu contexto ou sem a sua história, estás a ver? Acho até aquilo muito ofensivo, estás a ver? E é engraçado que para os brasileiros é muito mais. Eu estou em Guimarães com um casal brasileiro, que ele está a fazer o doutoramento em artes plásticas aqui no Porto. Ele não conseguiu ao princípio entrar na sala com os olhares, ou seja, e aquilo que a mim ao princípio me pareceu até, imagina, exagerado, vou dizê-lo sem vergonha, depois fez todo sentido, porque realmente é ofensivo, estás a ver? Ou seja, o que é que tu metes? E eu acho que vem aquilo se calhar como artesanato, estás a ver? E mesmo ele para com, em pleno século não sei de onde, estás a ver? E com todo esse discurso e faz-se aquilo, é esfaciado como mero artesanato, objeto estético. Sim, mas não só esta questão que é no tema central, que é da memória. Eu estou a ser exatamente estes livros para podermos falar de uma memória que é contemporânea, não é? Destes artistas. Porque nós estamos sempre, nós quando falamos de arte africana, ela é automaticamente vista como tribal, dentro das máscaras, não é? E é sempre esta coisa que é
A memória, eu falo com qualquer pessoa e automaticamente esta é a resposta. Portanto, acho que precisamos de visitar estes novos lugares, porque eles também são uma memória, não é? Quase todos eles falam daquilo que a eles é uma gênese que já foi perdida, ou que ainda precisam de falar, ou que, não é? Então, não só a retomar esta memória, fazendo dela um ninho, não é? Como ao mesmo tempo estão a tentar higienizar um bocado esta ideia de que a África é super tribal, que não existem edifícios, que não existem carros, as pessoas andam todas nuas por umas partes. Sim, exato, meter tudo numa sala, tudo à mesma altura. E a justificação que te dizem é que não, já fizeram assim em São Paulo, uma designer qualquer que fez uma. Ou seja, nenhuma boa explicação, e o que te dizem sobre as peças é mesmo. Não é só redutor, é ofensivo, estás a ver? Tem coisas de túmulos, há objetos que te dizem que aquilo era de uma cidade, tinham que estar os três juntos, e ele tem um deles ali. Estás a ver? Ou seja, foi totalmente desvirtuado. Exato, ou seja, e eles escrevem nisso, ou seja, nem sequer te o omites porque tens vergonha de dizer, não, dizes explicitamente. No entanto, a ideia se calhar é criar memória. Ou seja, sim, mas é uma memória museológica. Sim, começa a retirada dos lugares de origem, não é? E sabemos que agora está em construção. Retirar do lugar de origem para depois existir ainda como posse do colono, não é? Sim, e sem contextualização, ou seja, o colono continua a criar, ok, agora vocês fazem parte da nossa memória, mas desta maneira, vocês vão fazer parte da memória desta maneira que nós impomos, não é mesmo? Exatamente, que é escrito, o texto é deles, a exposição, a forma de expor é deles, não é? Quer dizer, não é tudo uma... Sim. Continuamos, malta. Não sei. Talvez discutir isto até a eternidade, mas se calhar é melhor não fazer. Até a eternidade, não. Esta discussão os algoritmos, a forma que os algoritmos estão a afetar a memória coletiva não só por regiões, mas também global. E isso para mim é muito mais preocupante. Para mim é preocupante, por exemplo, um efeito Netflix. É muito preocupante. Para mim é preocupante. Para mim é um bocado. Porque uniformiza a forma, porque tenta normalizar um tipo de imagem, um tipo de narrativa, um tipo de discurso globalmente. Apesar de que. Também já o fez de alguma forma. Sim, mas a forma como hoje em dia perpetua, entra nas casas é muito mais forte. Muito mais forte. As pessoas, repara que as pessoas dizem, queres vir à minha casa ver Netflix? As pessoas não dizem, queres vir à minha casa ver um filme? Não, dizem, queres ver Netflix? Não é? E depois outra coisa... Toda a gente, essa ideia também de que toda a gente tem Netflix e toda a gente usa Netflix, se calhar é... Cada vez não é, mas sim, eu percebo que é grande. Não, mas isso não é grande, mas vai aumentando. Vai aumentando. passar, estás a ver? Ou seja, eles perderam não sei quantos anunciantes, estás a ver? Ou seja, isto estão a surgir outras plataformas. Eu percebo que mas a mim preocupa-me plataformas que atinjam grandes massas e que uma só plataforma ou poucas plataformas vão formatando, porque esta é a palavra, vão formatando. Você até tens mais no Facebook, quer dizer que é só é o mesmo tipo. Ia colocar isso. É o mesmo As redes tipo. sociais tem mais esse papel até, Instagram, É o mesmo tipo, sim. Mas acho que eu usei a palavra Netflix. Eu usei a palavra Netflix primeiro porque já entra na linguagem das pessoas dizer quer ver um filme? Não é. Queres ver Netflix? Estranho. Depois, outra questão que é o tipo o algoritmo, isso tem a ver com o algoritmo. Se formos procurar as coisas, eles sugerem coisas, e a maior parte das pessoas veem as sugestões, não procuram. E depois há outra questão ainda. Eu sei, mas é tudo o mesmo package. Mas eles estão a ouvir, Eles estão a ouvir, Nelson. Eles estão a ouvir o que nós falamos. Eles estão a ouvir, depois vão sugerir o que nós falamos agora aqui. Não, é coisa mais democrática. Estás a ver? O YouTube. Eu estou a falar dos algoritmos, aquilo fora tem muita coisa, mas tem de tudo. Quer dizer, é isso que eu gosto. Está bem, mas nesse sentido, eles ouvem. Ou seja, eles não ouvem. Ou seja, ele ouve. Portanto, o que nós estamos a falar agora, se calhar daqui a bocado vamos abrir o YouTube vai sugerir coisas que vão de arte africana, por exemplo. Eu espero que sim,
Sim, mas eu vou ficar irritado quando daqui a meia hora ou uma hora, quando eu for abrir aqui uma certa app, vai-me aparecer uma publicidade Netflix. Eu nem sequer sou utilizador. Exatamente. Portanto, vai-me aparecer claramente, não é? Eu fiquei chocadíssimo quando há 6 meses estava a falar com uma amiga minha de sobremesas e estava a falar de morangos e um dia a seguir apareceu uma publicidade de morangos no Instagram. E foi aí que eu percebi, tipo, mal. Eu queria só, David, se der licença, agora sou santíssimo, mas a minha família aqui em Vila do Conde, já agora, já é Régio. Chamo Filipe, já agora. Os senhores estavam aqui a dizer, estava com muita atenção a ouvir, muito prazer, e não tive nenhuma razão aos senhores. Mas quem devia ouvir isto? Atentamente, o que os senhores estão a falar de cultura, de arte, porque eu escrevo também, só que infelizmente não tenho qualquer tipo de apoio na literatura, eu escrevo poesia. O governo devia estar a ouvir isto. E o governo, todo o governo, tipo de governo em Portugal, fecha os olhos. E ouvem, mas fecham os olhos. Isto é mau para a cultura portuguesa. E a cultura portuguesa vai morrer mais. Por que é que eu digo isto? Se os senhores repararem, aos fins de semana, na nossa comunicação social, na televisão, aparecem programas de musical, não é música nenhuma. São pessoas que estão ali a cantar playback. Até em termos musicais, estamos a perder qualidade. Vai muitos artistas morrer porque estes programas estragam a nossa cultura. Estragam a cultura. Porque cada vez há menos apoios para a cultura. Se os artistas deveriam envolver-se numa atitude mais dura para acabar com estas poucas vergonhas que se passam em Portugal, que é dar cabo da cultura portuguesa. E cada vez a cultura portuguesa vai desaparecer cada vez mais. Temos vários artistas, bons artistas portugueses, da cultura, de várias áreas da cultura, não conseguem desenvolver porque o governo não dá apoio suficiente para desenvolver aquela pessoa. Eu trabalho numa empresa de artes gráficas, divisão de texto. Apesar de me fazer escritura nos meus livros, já escrevi muita coisa para o Facebook, já pedi apoio, ninguém me dá apoio. É isto que é para a nossa cultura. Nossos jovens, às vezes, somos formados em áreas, variedíssimas áreas da universidade, das artes, das letras, tudo. Chega a um ponto que já uma pessoa até desanima. Porque não há apoio, não há incentivos, não há motivação para as pessoas continuarem com este esforço, com este ânimo, porque os próprios câmaras, os próprios governos não nos dá apoio. É só isso que eu queria dizer, porque entristece-me isto. Entristece as pessoas a falar de cultura. Isto é uma alegria para mim, mas no ato não se vê isso. Os governos, as câmaras municipais que têm a área da cultura, também, eles não fazem mais. Há pouca intenção da parte dos autarquias e da parte do governo. Deviam apoiar mais, incentivar mais jovens para estas áreas, porque a nossa cultura, cada vez que passa, em vez de motivar os jovens a ir para outras áreas, para estas áreas da cultura, cada vez entristece cada vez mais. E Portugal é um país que só com 12 milhões de portugueses. Estamos aqui a falar do Brasil, o caso do Brasil. Em São Paulo, que é um estado que eu ouvi falar muito. Os escritores não são reconhecidos no Brasil todo. Existem escritores, por exemplo, em São Paulo, que não é reconhecido, geralmente, nos outros estados do Brasil, não são reconhecidos. Isto entristece o escritor, porque ele, se calhar, os escritores que é um livro, começou com o seu pensamento, e não é reconhecido noutros estados do Brasil. O que acontece muitas vezes aqui em Portugal, não é reconhecido. Vocês estão aqui em Vila do Conde a fazer um trabalho espetacular, lindíssimo, que é apoiado, vamos ter assim, um incentivo ao apoio da Câmara, mas não é reconhecido, se calhar, em Lisboa, não há o Algarve, não vai para trás dos montes. Isto é que é bonito de se ver em todo lado do país. Isto é o nosso trabalho, isto é o nosso trabalho, a cultura, para ser reconhecido também o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso amor e carinho, que há amor e carinho pelos trabalhos que nós fazemos no nosso dia a dia. E cansa a pessoa. E há cansaço. Muitas vezes eu não fui à cama. Fui muitas vezes direto. Isto devia ser uma puxão de orelhas mesmo ao governo, não seja o partido que for, não posso aqui falar com os partidários, mas devia haver um grande puxão de orelhas, porque esta gente está dormindo e a fazer um bocadinho de sauna, vamos chamar assim, para as pessoas lá na Assembleia da República estarem a fazer
fazer conta que isto é tudo uma maravilha, mas não é. Isto é gozar com quem trabalha, no programa para domingo. Eu não queria acabar a conversa neste tom pessimista. Vamos tentar acabar. Então, olha, já aproveita esse gancho. Força. Porque esse discurso que está Mas obrigado, Filipe, obrigado. chegou num contexto que não é propriamente o contexto convencional de arte e desse tipo de discussão. Ele veio para um outro contexto, ou seja, pessoas que vieram aqui tomar um café, tomar uma cerveja, acessam essa discussão. Então eu acho isso muito positivo, muito perspicaz do evento, inclusive que com apoio, né, financeiro, conseguiu criar uma estratégia de alcance que é subversiva, mas que é muito positiva, né, porque inclui pessoas que estão desavisadas também aqui. E parabéns pelo projeto, eu quis fazer o otimismo. Parabéns à dona do café por nos receber, então também.